Talento 4.0, capital humano na era digital. Em um debate com os desafios e com as oportunidades que a revolução digital traz para a gestão de talento, desenvolvimento de competências e adaptação à rápida evolução tecnológica. Luís Febra, presidente da Leiria Business School, convida os líderes Paulo Martins, da Incentia, Paulo Pinto, La Redoute, João Mota, Void Software, João Bugalho, Leadseye e Raquel Machado, Blip, a Flutter Company, a explorarem a importância de competências digitais, a necessidade de reskilling e upskilling dos trabalhadores e o papel de uma cultura de inovação para se manterem competitivos num cenário de mudança. Que começa então a próxima mesa redonda no Next Leiria 2024. Quando nós falamos de talento e há pouco falávamos um bocadinho sobre esta nossa, no fundo, a utilização daquilo que somos bons e fazer o que gostamos, muitas das vezes confundem-se conceitos. Eu neste momento estou a fazer, no fundo, uma das minhas funções é dar suporte a managers de diferentes níveis de senioridade, inclusive heads of e diretores, sobre desconstruir exatamente o que é o talento deles próprios e depois das equipas. O que é que acontece? Na verdade, nós primeiro temos que clarificar que talentos podem ser identificáveis e a Clifton Strengths é apenas uma das ferramentas. E quando são identificáveis, eles começam a ser mais objetivos. E, portanto, as equipas operacionais querem coisas objetivas, não é? E é para isso que nós, de alguma forma, em Talent Development, na área de desenvolvimento de talento, temos que trabalhar. Portanto, quando nós temos algo que nos permite objetivar conceitos, permite-nos também construir planos de ação muito mais concretos. Esse equilíbrio é importante para toda a gente. Todos temos uma vida pessoal, uma vida profissional, elas não têm que estar completamente misturadas, não é? Há uma fronteira, vai sempre haver uma fronteira, mas o teletrabalho permite-nos gerir melhor o equilíbrio entre as duas. E na Void, desde há muitos anos, desde antes do Covid, que temos a possibilidade de teletrabalho implementada, mas acabaram por acontecer coisas muito interessantes com esse fenómeno do Covid, não é? Porque, de repente, o mundo inteiro mudou a esse respeito. Aquilo que antes constituía salário emocional, constituía um perk, ou um benefício adicional que nós dávamos, agora passou a ser standard, passou a ser o default, e não apenas isso. É que nós tínhamos feito já várias experiências, porque, ao contrário de outras variáveis da gestão de uma empresa, onde há um body of knowledge grande, nestas coisas do salário emocional não temos assim tantas referências em empresas adjacentes. Quer dizer, nós até para a contabilidade, para a legalidade, para a gestão de projetos, temos muitas referências para nos inspirar. Mas nisto estamos sempre em tentativa e erro. E nós já tínhamos passado por uma série de experiências e de repente fomos forçados a passar por elas outra vez, porque toda a gente estava a implementar teletrabalho um bocadinho de forma desmesurada. E eu acho, e não querendo ser o tipo que mete a mosca na sopa, mas a verdade é que houve várias consequências que eu vejo até como negativas desta adoção tão massificada. E isso está patente inclusivamente na legislação. Se nós formos a ver a legislação que foi publicada, entretanto, obriga a pagar uma compensação a colaboradores que estejam em teletrabalho. E o meu problema com isso não é o do dinheiro, não é essa a questão, é do conceito que está por trás de passar esse tipo de legislação. Dá a entender que há um prejuízo associado ao teletrabalho, que estamos a prejudicar uma pessoa por ela estar em casa, quando é praticamente universal que toda a gente quer ter a possibilidade de teletrabalho. Eu nem posso dizer a alguém que vou contratar que não oferece essa possibilidade. Isso coloca-me quase fora do mercado, porque isso tem um peso muito grande para qualquer pessoa, especialmente na área da informática, onde não há assim motivos muito aparentes para ser obrigado a ir para um escritório a trabalhar. Como é que se opera a digitalização de uma organização? Como é que se opera a digitalização do negócio e se combinam todos os talentos da organização? Muito boa tarde e parabéns à equipa do Next pelo evento. De facto, a nossa digitalização começou já há bastantes anos, em 2008, 2009, e quando nós arrancamos com esse projeto só tínhamos uma certeza, é que se continuássemos ligados ao papel nós morríamos como organização. Era a única certeza. Tínhamos a ambição de digitalizar a organização e toda essa digitalização passou, antes de mais, por um plano de RH, um plano estratégico à volta das pessoas, porque a tecnologia era fácil colá-la a isso. Ou seja, aquilo que aconteceu na La Redoute foram duas coisas. Primeiro,
uma mudança de paradigma de RH para trazer uma componente tecnológica às pessoas em todas as áreas, que seja das áreas operacionais às áreas de direção, e com a criação de um conjunto de novas profissões, que hoje em dia são rotineiras, mas que naquela altura, um traffic manager há 15 anos, porque nunca ninguém tinha ouvido falar o que era, ou seja, houve isso. Em paralelo a isso, nós também criamos um centro de serviços partilhados, nomeadamente na área da informática, porque temos 150 informáticos presentemente, e tivemos que combinar aqui duas realidades completamente distintas, ou seja, uma realidade comercial para uma realidade também tecnológica, com o recrutamento de pessoas com profiles completamente distintos, e isso era difícil. Ou seja, para assentar isso, eu estava intimamente convencido que só podia ser feito com um programa de recursos humanos muito forte que criei e que se chamava o Você. O projeto Você teve uma característica um pouco incómoda, dito aqui, que é, a primeira coisa, foi recrutou-se uma nova equipa de recursos humanos. Uma equipa de recursos humanos sem vícios, que não tivesse limitada por conhecer a pessoa A, B ou C, e que tivesse vocacionada para criar valor nas pessoas com uma perspectiva diferente, e no qual a tecnologia era uma ferramenta como outra qualquer. E isso foi muito importante. Ou seja, a digitalização que nós fizemos foi uma digitalização que não enfatizou a componente tecnológica, mas sim a componente humana. Numa cidade em Leiria, como é que se consegue atrair talento e se põe o talento a funcionar de forma tão rápida? Bom, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Pegando numa frase dita ainda no último coffee break, nós na realidade estamos um bocadinho em todo o lado, e se calhar, ou muito seguramente, o estarmos em todo o lado permitiu-nos responder a essa pergunta: como é que se cresce? Eu não tenho grandes dúvidas que é com as pessoas certas. Agora, o que é a definição de pessoa certa? Eu estou super contente de ter assistido às apresentações todas hoje, porque muitas das coisas que foram aqui ditas, como têm que começar a pensar assim, ou devem abrir os olhos para isto, ou isto vai caminhar por aí, nós já fazemos. O que é uma coisa que nos assusta um pouco, porque não temos dados, não há muita matéria para análise, mas nós procuramos aquilo que nós consideramos as pessoas certas. Quais são as pessoas certas? São as pessoas que percebem o que é que a empresa quer fazer. Onde é que nós queremos chegar? Qual é a nossa visão? O que é que nós queremos entregar? Que problema é que nós estamos a tentar resolver na sociedade? E isso é o principal critério de contratação de uma pessoa para a nossa empresa. Depois, a competência técnica específica da área, ficamos a idade de 100, ou seja, é óbvio que a pessoa tem que ter, mas isso não é de todo suficiente. Eu costumo dizer, digo isto, eu acho que todas as pessoas se lembrarão de eu lhes dizer isto, nós contratamos boas pessoas que também são bons profissionais. Portanto, nós focamos muito na pessoa. E isto por uma questão de cultura, por uma questão de visão do founder, que há de falar a seguir sobre o que é o Founders Mode para isto tudo, mas nós acreditamos piamente que é com as pessoas certas. E quanto mais estudo estas áreas, ou me envolvo com aprendizagem on-job, como eu costumo dizer, com outras pessoas, como elas que estão aqui comigo, que é o grau de humildade tem que ser cada vez maior, e cada vez maior temos de ser mais pensadores sobre este tema. Nós entramos numa era onde supostamente há mais liberdade, há mais oportunidades, há mais ferramentas, mas nós tentamos padronizar estas coisas. Isto não pode ser padronizado. Os contextos são todos diferentes, e a primeira coisa que temos de ver é o nosso contexto e ver o que os outros andam a fazer e, como o João disse, experimentar, porque às vezes funciona ou aqui mesmo, e no nosso não vai funcionar. Porque o nosso contexto são feito de pessoas. Esta questão de termos a diversidade é importante, e a gestão de talento traz-nos este talento que nós não conhecemos, às vezes, uns dos outros. Havia em tempos uma brincadeira que eu fazia com os meus colegas na Incentia, que era nós fazermos um mapa de quem somos, e há tantas coisas que nós não pomos no nosso currículo e que nos trazem valor para coisas que queremos construir. Não é? Uma coisa é a visão da empresa, outra coisa é quem são as pessoas que fazem parte dela. E isto é o ADN cultural. Não é? Portanto, a cultura é a forma como nós nos comportamos sem que ninguém esteja a ver. E nós precisamos de observar. Não é? Portanto,
esse é o primeiro passo, é conseguir criar momentos de observação, de recolha de informação, de sistematização de padrões que levem a claramente conseguir pontos de convergência no meio de tanta diversidade e tanta, de alguma forma, experiência, backgrounds tão distintos e níveis muitas das vezes de senioridade, para além das job descriptions. Portanto, claramente esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a Gartner tem um estudo muito interessante que menciona que, de facto, nós aprendemos à data de hoje muito mais do que masterclass e workshops, com todo o devido respeito, eu vou estar a facilitar uma, mas ainda assim é de peer coaching, é de socialização, é de podermos ter momentos como este, como dizia, em que efetivamente cada um partilha as suas práticas. Nós temos que os criar, portanto, sermos facilitadores e não formadores, não é? Do ponto de vista do talento, nós precisamos é de facilitar esses momentos. E terceiro, celebrar esses mesmos momentos, porque é o que faz o boost de energia. Nós normalmente estamos sempre a pensar para a North Star, ou qual é o próximo projeto, qual é o próximo valor de EBITDA. Vamos lá chegar, mas primeiro nós temos que fazer um fortalecimento de recursos e nada melhor do que socializar em conjunto, porque o ser humano é um animal social e, portanto, é com os pares que deve celebrar. Leiria sempre teve este aspecto, é que sempre foi um berço de bandas. Sempre houve muitas bandas, rock, indie, whatever, a sair daqui desta zona. E eu e os meus sócios todos tivemos bandas, quando éramos adolescentes. E pensámos, bom, por um lado, gostava de voltar a ter aqui instrumentos para poder tocar. Como se isso fosse possível, porque nenhum tem tempo para isso. Mas era bestial poder oferecer isto à equipa. E então equipámos um palco com equipamento de estúdio, com mesa de mistura, guitarras, baixos, amplificadores, bateria. Não só para entretenimento, mas também acabámos por ter ali uma pequena incubadora de bandas locais. Mas tem havido uns desafios interessantes. Um deles foi o dos Lobos de Leiria, que eu não queria deixar de referir, que é um novo clube de rugby para os mais novos e que precisava de um main sponsor para poder passar a ser realidade. Fomos desafiados pelo Raul Testa, que está à frente da iniciativa, e não tendo nada a ver com o que tínhamos feito, decidimos que era algo muito interessante, porque é algo de novo, algo que pode ter projeção durante muito tempo e que cria uma nova opção para quem está a ponderar a Leiria como o seu próximo destino. Tem aqui mais uma dinâmica, mais uma variável que a vai distinguir até das outras cidades. Nós começámos a ter uma estratégia de comunicação na parte de pessoas completamente diferente. Ir cá fora contar a nossa história. Nós temos uma proposta de valor, uma employee value proposition altamente agressiva. Nós somos muito ousados na nossa proposta de valor. Transferimos muita responsabilidade às pessoas, porque partimos da confiança. Lá está, a confiança, a responsabilidade. E muita gente não acredita nas coisas que nós dizemos. Não acreditam. Isto não é possível. Nós temos vários, o peer, estas conversas entre pares, e isto não vai funcionar, vocês vão morrer, vocês não são capazes de aguentar esse tipo de ofertas que têm, ou desse tipo de proposta de valor que têm para o pares. Temos uma organização muito horizontal, e onde um administrador ou um colaborador que entra novo tem voz. E isso é, talvez, uma das mais importante, a característica que nos tem levado a conseguir construir equipas e elas a moldarem-se para elas próprias nesta questão da liberdade e do sentido de responsabilidade. Nem sempre conseguimos ter resultado, talvez também porque estamos mais envolvidos, achamos que não fazemos bem e olhamos para a inspiração dos outros, mas eu, pessoalmente, ao longo da história, vejo que isso é uma prática que nos tem levado. Pequenas missões que muitas vezes não se alinhavam de uma forma, mas tem a ver não com as pessoas, tem a ver com o nosso modelo de negócio. E por isso, neste momento, estamos a fazer um merge para estarmos mais focados enquanto equipa toda para o mesmo propósito. Eu acho que isso, eu ambiciono que vai dar um salto, em sentido de dar um salto nos próximos anos, não rapidamente, estamos a preparar neste plano estratégico, mas novamente é o que falámos, a questão da missão, estamos todos, é isto que queremos conquistar para o mundo e é isto que vamos todos nos focar com a energia para esse caminho. O mundo da startup tem que saber conciliar a visão de um founder com a pressão do dinheiro. E é extremamente complexo. Porque, na realidade, entra-se no mundo de uma startup com um ideal, com uma filosofia, e, rapidamente, se houver um só founder, o que é que se vê? Essa pessoa perde ânimo, porque passa uma parte do seu tempo, da sua energia, à procura de financiamento. E nós vemos isso em todos os discursos que há. Aliás, é interessante a história da Farfetch, quando é sempre a chegar àqueles patamares de montante, de valorização, etc. E é hoje em dia um pouco curioso, porque há muita gente, por exemplo, na Business School, que cada vez mais
não ambiciona sair para ir para consultoras, etc., mas para ir para startups. E quando entra no mundo das startups, passar 2 ou 3 anos, verifica que aquele mundo idílico do projeto está preso a uma realidade, que a determinada altura precisamos de dinheiro. Obrigado a todos. O tempo foi escasso, teríamos pano para mangas, não é? Mas acredito que conseguiram, obrigado pela partilha, transmitir bons exemplos, bons conceitos e matéria-prima para poder alavancar melhoria. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.